Ok. Beleza, galera? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje é dia 25 de novembro. É, vamos falar, explanar bem sobre o tema do, do Smart Money, né? Principalmente ali as nomenclaturas, que é o que eu percebo ali que a maioria tem dúvida ainda, né? Eu acho que a gente pode, vamos tentar essa história e trazer para um português aí que todo mundo consiga entender. E tirar muita encheção de linguiça e trazer mais para aquilo que efetivamente funciona, né? Não vamos se apegar tanto ali aos detalhes daquilo que não funciona, mas sim aquilo que realmente funciona e faz diferença, beleza? Deixa eu só compartilhar aqui então a minha tela com vocês. Eu não sei se vocês operaram hoje, mas eu particularmente assim tenho sentido o mercado bem diferente, né? Eu opero índice e, e eu tô esperando regiões mais específicas do preço. O índice ele é um ativo, ele anda muito mais do que os demais pares, né? Então, por isso que eu gosto muito dos índices. Porém, nesses últimos tempos, agora, da segunda semana para cá, o índice ele tem se movimentado de forma bem diferente, né? Vocês estão vendo aqui ó, que ele lateraliza muito, né? Que ele fez uma acumulação, manipulação e provavelmente uma distribuição agora. Mas eu ainda acho que a gente vai ver ele revisitando mais próximo a esse preço aqui, ó, né? Preenchendo esse fair value gap. E quando a gente olha, por exemplo, para o S100, eu ainda vejo um espaço até maior para subir, né? Essa aqui é uma área ainda não mitigada do preço e tem esse fair value gap ainda para ser preenchido. Então, eu acho que ele pode voltar um pouco aqui para depois continuar subindo e depois continuar a queda, né? Mas isso muito com base nos fundamentos também, vai dependendo muito se o Fed vai continuar aumentando as taxas de juros ou não, né? Então, isso vai ditar a regra do jogo aí nas próximas semanas. Só que se vocês perceberem, o S&P correu muito mais do que o próprio S100 e o próprio o S500, né? Mas vamos lá então, galera. Deixa eu limpar aqui o gráfico, vou limpar aqui o S&P. E aí vamos falar sobre algumas nomenclaturas. Eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês em forma de desenho, né? E depois a gente olha isso aqui, procura isso no gráfico em si. Vamos lá. Então, primeira coisa aqui, pessoal, PDH. O que é o PDH? Significa Previous Day High. Vou botar aqui no ar sistema para a gente ver melhor. PDH. Vou escrever aqui. PDH significa Previous Day High. Essas nomenclaturas aqui depois eu vou passar para vocês, tá? PDL. Previous Day Low. Ok? Vamos trabalhar em cima disso aqui primeiro. Prévio Deus High, né? Vamos botar aqui para o português. Botá-lo como último alvo área ou último bairro. Área. Ok?
Então, como é que tu vê isso? Né? Tu vai colocar aqui tu vai colocar aqui no diário, né? E o último ponto, deixa eu limpar tudo isso aqui, remove tudo, ok? E o último alto diário que o preço fez foi aqui, ok? E o último baixo diário que o preço fez foi aqui. Perdão, desculpa. Aqui, aqui e aqui. Beleza? Eu estou usando o indicador aqui de um amigão meu, que é esse aqui, ó, Session Fractal Coin. Se vocês quiserem anotar aí, ok? Ele já te dá essa informação. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, ele já te dá isso aqui, ó, é o Preview Deals. Isso aqui é o Preview Deals High, isso aqui é o Preview Deals Low, beleza? E aqui ele já vai te dar o PDH também, que significa o Preview Wiki, que significa o semanal, né? Então aqui ele te dá o semanal e te dá o diário. Geralmente o preço aqui ele funciona tipo como um imã, né? O preço ele vai voltar para revisitar essas áreas futuramente. Esse aqui é o último baixo semanal também, beleza? Então, galera, essas aqui são áreas importantes e interessantes, esse indicador ele já vai te dar isso, porque tu vai conseguir ver para onde o preço está indo, né? Eu peguei, por exemplo, uma operação aqui que eu tinha passado para vocês, porque ele já tinha feito, ele já tinha capturado o último baixo diário, que até então era esse aqui, ele veio e capturou, né? E aí depois ele seguiu. E o S30, como eles têm muita correlação, o S30 ele já tinha ido. E o S100 é o que está mais para trás no momento, né? É o que tá realmente nessa zona de acumulação aqui mesmo, beleza? Então, eu apaguei, será? Acho que eu apaguei. Eu apaguei aqui, não acredito. Deixa eu fazer de novo. PDH, PDH, PDL. Beleza? Depois eu passo ali para vocês isso aqui. Preview, high, 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 preview, low. Então, vou só colocar aqui, ó, diário, diário, e aqui PW, high, PW, semanal, semanal, ok? Então, essa informação é interessante para vocês terem no gráfico de vocês. Não precisa escrever, né? Pode deixar a coisa mais simples, mas só você saber, cara, esse aqui foi o último ponto na semana que o preço atingiu, esse aqui foi o último na semana que o preço atingiu. Legal, então assim, o preço ele vai capturar uma dessas áreas. A gente está no quê? A gente está numa estrutura de alta, né? A gente está numa estrutura de alta agora do S100, ele mudou a estrutura, então ele limpou esses altos aqui, retestou e está indo mais alto, mas não conseguiu quebrar esse último, esse último do semanal. O S30 já quebrou, ok? O S30 já limpou. Então, eu acredito que a gente vai ver um puxão para baixo e depois a continuidade aí do order flow de alta, beleza? Alguma pergunta aqui sobre essa questão aqui do PDH, do PDL, do PWH, do PWL, ou posso continuar? Beleza? Em resumo, PDH, último alto diário, e PDL, último baixo diário, ok? PWH, último alto semanal e último baixo semanal.
beleza? Por que é importante vocês terem essa informação? Porque o preço ele tende a capturar essas zonas, ok? Tanto para limpar a liquidez interna quanto liquidez externa, beleza? E muita gente me perguntou agora sobre o que era isso aqui, ó, no privado. Apple Raiz, né? PPHIEPL. Significa Apple Raiz e Apple Low, ok? O que que isso quer dizer? Altos iguais ou baixos iguais. Beleza? Baixos. Por que que é importante a gente anotar e ter essa informação? Porque essas são zonas de liquidez. Se vocês perceberem aqui, ó, o que que isso aqui significa para vocês? Ó, vocês podem ver que depois que o preço capturou esse último baixo aqui, e ele preencheu esse fair value gap, ele subiu, certo? Aí ele tirou. O que que tinha aqui? O que que é isso aqui, pessoal? O que é isso aqui para vocês? Não são altos iguais aqui? Sim ou não? Sim, né? E o que é isso aqui? Não são baixos relativamente iguais? Sim, né? Então, isso significa que liquidez, o Marlos botou ali, ó, liquidez, beleza. Então, isso significa que o preço ele tende a capturar isso, né? Então, o algoritmo, nosso jogo sempre vai ser contra o algoritmo, que identifica padrões gráficos, perfeito? Então, sempre em cima ou embaixo de um fundo ou de um topo, de um fundo ou de um topo, tem pessoas, fundos, bancos, enfim, comprando e vendendo, ok? E aqui, isso aqui é o quê? Isso aqui nada mais é do que um colchão de liquidez. Então, tem liquidez aqui, tem liquidez aqui. E geralmente, quando o preço faz isso, ó, ele captura uma liquidez, ó, ele capturou essa liquidez, ele volta, ele captura outra liquidez, para depois continuar o order flow. Aí ele foi fazendo o quê? Capturando liquidez, ó, e foi fazendo, ó, capturando liquidez externa, e agora ele veio, bum, capturando liquidez interna aqui, ok? E aí ele construiu mais liquidez aqui, que provavelmente vai ser capturado em algum momento. Não sei se agora, né? O preço pode vir preencher esse fair value gap aqui e continuar subindo, porque isso aqui é basicamente 50% do movimento aqui, a gente já está numa área descontada. E aí ele só está acumulando, ele só está criando mais liquidez aqui para futuramente o preço vir e descarregar tudo aqui e capturar essa liquidez. Beleza? Então, cadê o negócio? Ecolows, Eco, EQL, EQL e EQH, quando vocês virem eu colocando lá, significa altos e baixos iguais. Beleza? Está na zona premium. Perfeito, Marcos. Está na zona premium. Por isso que a ideia ali seria vender, né? Outra coisa que vocês já ouviram falar é sobre o BOS, né? BOS, que significa, em português, pedra de estrutura. Estrutura. Eu estou usando, ao invés de BOS, tá? Também tem BMS, que significa Break Market Structure, ok? Então, existe uma quebra de estrutura.
né? Falando aqui para em português, beleza? Ou SMS também, tá? SMS, que significa uma quebra de estrutura, mas daí num time frame de 2 minutos, 3 minutos no máximo, né? Ele é uma quebra de estrutura num time frame menor, ok? Enquanto o BMS ou BOS, né? Por mais que o BOS geralmente ele é usado para tudo, né? Tu pode usar tanto para 15 minutos, 5, 2, 3, 4, enfim. Mas o BMS significa uma quebra de estrutura a partir de 5 minutos, 15, 1 hora, enfim, uma quebra de estrutura num time frame maior. E o SMS de uma quebra de estrutura num tempo, num time frame menor. Beleza? Fair Value Gap. Deixa eu só pegar aqui, só para exemplificar o BOS e o mais fácil de entender assim, né? Então, isso aqui, ó, o preço ele está fazendo o quê? Topos e fundos descendentes. Então, aqui é um BOS ou um BMS, ok? Aqui, um BOS ou um BMS, beleza? Tanto faz, aqui depende de quem está dizendo isso, né? Mas tu vai ouvir no Smart Money tanto BOS quanto BMS, mas são coisas exatamente iguais, ok? E aí depois vocês ouviram falar sobre isso, né? Vou fazer uma coisa mais que aconteceu inclusive hoje, depois vou mostrar para vocês. O preço cria isso aqui, né? Que são raiz. Vou só botar bonitinho aqui. Ok. E aqui, Echo Lows. Alguém já ouviu falar de inducement? O que é isso aqui? Dois altos iguais, perfeito? Nem sempre vai ser exatamente perfeito, mas significa que aqui existe uma estrutura de um topo duplo, aqui existe uma estrutura de um fundo duplo, fundo triplo, né? Que nem está aqui. Então, baixos iguais, altos iguais. Ou, né, vocês vão conhecer também por inducement, que significa uma indução de liquidez, né? Ou também vocês vão, de uma maneira mais simples, é isso aqui, ó, que aqui existe um pool de liquidez, existe uma piscina de liquidez aqui em cima e aqui existe uma piscina de liquidez aqui embaixo, beleza? Então, tudo isso aqui se refere à liquidez, ok? Fundos iguais, altos iguais, inducement, dinheirinho, tudo isso aqui se pode usar para identificar que, opa, aqui provavelmente será uma zona que vai ser capturada em breve. E aí, galera, vocês veem isso aqui acontecendo, ó. Um empurrão para baixo. Opa, se a gente está numa estrutura de alta, isso aqui tudo é um pullback, ó, o preço, ele, antes de reverter, ele vai criar isso aqui, ó, todas as vezes. Ele vai criar isso, aí ele captura, e aí ele vai dar um empurrão para cima com Fair Value Gap, vai deixar isso aqui, ó, que significa Fair Value Gap. Ó, geralmente ele vai fazer isso aqui, ó. Foi exatamente o que aconteceu numa operação que eu peguei hoje no S30, depois eu mostro para vocês, tá? E aí, o que que ele fez aqui? O que que é isso? Alguém me ajuda? Vocês já ouviram falar como, olha aí o Marius, vocês já ouviram falar sobre como choque? Perfeito. Choque, porque é um change of, of character, ou mudança
para o português, né? Mudança de estrutura. O que estava acontecendo aqui? Opa, deixa eu só dar mais um minutinho aqui. Vou botar isso aqui 10. Tá. Então, o que aconteceu aqui? Ó? O preço estava fazendo topos e fundos descendentes, perfeito? Aqui ele criou liquidez para ambos os lados, capturou liquidez, aí ele faz o quê? Uma mudança de caráter. Significa que ele viola essa área aqui. Ó, esse supply, isso aqui era um supply, né? Ó, o preço vem, volta até aqui, ele deveria continuar para baixo. Mas aqui não aconteceu. Ó. Depois de capturar a liquidez, e aqui provavelmente está numa zona de um order block, de H4, de H1, ter preenchido o fair value gap, o preço voltou, fez o pullback, criou liquidez, induziu então o pessoal a achar que ia continuar indo para baixo. E aí ele muda, né? Captura a liquidez, ele muda o caráter, ou seja, muda a estrutura num time frame menor, que é de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. E aí ele volta, ok? O preço volta, faz o mitigate, geralmente é aqui que a gente pega algum tipo de operação. 50%. Essa operação aqui que vocês aprenderam, acho que na aula de ontem com o Gabriel. Então, esperar o preço chegar, preencher um fair value gap de H1, de H4, junto com o order block, ok? Ou ele vai quebrar, imagina que tiver uma estrutura de alta, tá? O preço chegou, preencheu ali, ou ele vai quebrar para cima, ele vai violar aquele supply, vai continuar indo mais alto, ou ele vai aqui inverter totalmente, beleza? E geralmente é essa operação aqui que eu peguei hoje, ó. Vou mostrar aqui para vocês, foi exatamente assim que aconteceu. Ó, essa aqui, ó. A gente está numa estrutura aqui do H1 de alta, né? Ó, o preço está fazendo topos e fundos ascendentes ou não? Certo? Beleza? Então, assim, eu estou mais disposto a fazer o quê? Comprar ou a vender? Comprar, certo? Ah, mas o preço está muito mais alto. Está muito alto. Essa é a ideia do varejo. A gente faz o que o preço dos dias tem para fazer. Então, e como o S30 está correndo mais rápido, o que eu percebi? Que aqui, ó, lembra que eu falei, ó, geralmente depois de um fundo ou um alto, ó, o preço captura e aí ele inverte, né? E foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Ele capturou essa liquidez, ó. Olha o que tinha aqui. O que tinha aqui, pessoal? Alguém me ajuda? Ficando no simples seria uma mudança de tendência. Beleza, Márcio. Mudança de caráter é uma mudança de tendência. Perfeito. É isso aí. Mudou a tendência. Aí, o que aconteceu aqui, ó, com as 30, ó, ele capturou a liquidez e a gente está numa estrutura de alta. Perfeito. Ó, ele preencheu aqui quase todo o fair value gap, preencheu mais de 50%. Então, não teria o porquê o preço, se ele descesse, ele ia continuar descendo bem, né? Até essa área aqui. Mas ele capturou a liquidez. O que eu esperei? Eu esperei o mercado me dar a direção do preço. Botei aqui no minuto. Ok? Então, ó, ele capturou isso aqui. E aí, o que eu queria? Que ele fizesse uma mudança de caráter. Ó. Olha só, aqui, capturou. E depois que ele capturou, o que ele fez? Jogou o preço para o alto. E isso aqui, que era um supply, passa a se tornar uma demanda. Ok? O que eu fiz? Tracei a FIBA aqui. Último alto, último baixo, 50%. E aí eu botei um pouquinho abaixo, olha só, deu 20 pontos de stop. Eu disse, pô, mas no índice 20 pontinhos é nada. Eu geralmente uso ali, tem mais gente aqui. Tem várias pessoas na sala. Eu geralmente uso... não tinha visto aqui. Eu geralmente uso o quê?
eu uso aqui uns 50 pontos, né? Então, olha só até onde foi a minha operação. Ela foi até aqui. Aqui eu saí. Eu fiz um 3 para 1. Mas olha só o quanto poderia ter me pago isso aqui, tio. Olha só. Essa operação hoje, se eu tivesse segurado 8 para 1. Só que como o mercado está muito ruim, né, eu não seguraria até ali. Mas o que eu tinha percebido também? Ó? O que é isso aqui, pessoal? Não é um alto igual? O que é isso aqui? Isso aqui, olha isso aqui. Né? Então, assim, tinha tudo isso aqui para limpar, o preço limpar. Eu disse, cara, capturou a liquidez aqui, depois que ele captura a liquidez de um lado, a gente está numa estrutura de alta. O que eu quero? Eu quero uma reação forte, para o preço me dar uma mudança de caráter, violar esse supply, o supply virar demanda, e foi exatamente o que aconteceu. E olha só que belíssima operação hoje. Isso aqui, ó, foi às 11h30. Geralmente eu não pego esse tipo de operação. Eu espero o mercado abrir. Ó, ele deu mais uma oportunidade porque ele ainda não tinha tirado essa última alta, né? Então, olha só, poderia ter pego a operação aqui. Poderia ter pego a operação aqui, o stop aqui, daria um 2 para 1. Ou poderia ter pego a operação aqui, mas aqui, ó, quase, talvez pelo spread, principalmente nesse momento do mercado, talvez aqui ele teria me tirado. Ó. Mas, olha só, não ia ficar interessante porque a última zona de liquidez era aqui. Entendeu? Mas, basicamente, o que eu expliquei aqui, ó, foi exatamente essa operação que eu peguei hoje. Exatamente essa operação que eu peguei hoje no S30. Deixa eu só ver se tem alguém que falou alguma coisa no chat aqui. Ah, tá, beleza, já foi ficando. Beleza. Legal? Alguma dúvida em relação a isso aqui, pessoal? Choque, inducement, dinheirinho, Eco-Lows, Eco-Highs, BOS, BMS, PDH, PDL, PWH, PWL, tudo certo? Todo mundo dominando? Fala, Davis. Fala, Marlos, como é que tá? Tranquilo, irmão? De boa. Tranquilo? É, eu faço pelo 3 minutos. Seria melhor eu começar a fazer pelo 1 minuto? Para Cara, poder pegar bem. eu também faço pelo 3 minutos, bicho. Só que assim, ó, tem um negócio que estava me irritando muito nesse momento de mercado que a gente está vivendo, que é, cara, não ter uma oportunidade assim tão clara para 3 para 1. Tipo assim, nas 2 semanas, basicamente, as operações que eu tive, ou elas me tiraram no ponto de equilíbrio, ou quando tu erra, tu vai tomar o loss cheio. Eu falei, cara, eu vou tentar, eu vou ficar mais ligado no quê? Nos pontos de liquidez, porque se vocês pegarem cada um dos pares, tá? E vocês olharem isso, vocês vão perceber. Geralmente, quando ele limpa uma estrutura, ó, quando o preço ele tira, ó, isso aqui, ó, nós estamos numa estrutura de alta, tá? Ó, ele limpou, ok? Aqui Ok. seria no risco, né? Mas, ó, tu espera uma quebra de estrutura, ó, ele confirmou o BOS, BOS, BOS. Ó, ele fez um BOS e aqui ele fez um choque, certo? Ó, porque ele inverteu a estrutura. Mas aqui, ó, ele fez um choque de novo. Tu entraria aqui até mais alto. Mas fica ligado sempre, ó, quando ele quebra uma estrutura. Se tu tá no order flow de alta, ele vai quebrar, vai fazer o mitigation aqui, vai continuar indo mais alto, ok? Só que no caso do S30, olha o que aconteceu. Nós estamos numa estrutura de alta. Ó, estrutura de alta. 2 fundos iguais. Ele limpou. Quando ele limpou, eu fui para o gráfico e eu desci para... Geralmente eu faço isso, ó, 3 minutos. Só que olha só no 3 minutos aqui no... Básica, eu não teria pego nenhuma operação. Ó.
E era isso que estava acontecendo. Olha só, vamos ver. Entendi. Ó, eu até teria pego, ó, e não ia ser uma operação com stop caro, mas o meu alvo era onde? Era nessas zonas de liquidez, porque depois que ele limpar, o que podia acontecer? O preço ia inverter, certo? Certo. Então, como ele estava muito próximo e o preço basicamente lateralizou na seção asiática de Londres, falei, cara, eu vou por 1 minuto. E 1 minuto me deu exatamente o que eu queria. Entendeu? Ó, Entendi. ele quebrou, tirou a liquidez, violou o supply, que virou demanda, puxei uma FIBO de cima a baixo, 50%, fair value gap, Testou equilíbrio e tu entrou. isolado. Exatamente. Uhum. Cara, Entendi o agora. minuto tu vai tomar mais stop, tá? Isso é um fato. Mas, olha só, tu também tem isso aqui, ó. Tu também tem, tipo assim, 5 R's nessa operação, 6 R's, 7 R's. Se eu tivesse, Maravilha. entendeu? Só que eu não ia Uhum. segurar porque o alvo de liquidez está aqui. Show. Então, isso aqui me pagou Valeu. 3 R's. Entendeu? Entendi, entendi. Depende muito de Perfeito. onde o preço tá. Mas, cara, por exemplo, hoje eu tenho mais telas aqui, né? Então, o que eu faço? Eu olho, tá acabando 1 minuto, pessoal. Eu vou passar mais um vídeo ali depois para vocês se acabar. Mas o que eu faço? Eu tenho uma tela que eu olho 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e 4 minutos. Em alguma dessas estruturas que me dá o fair value gap depois de ter capturado liquidez interna e externa, aí eu entro no time frame que me dá um empurrão mais forte e que viola o supply ou a demanda, entendeu? Seja em 1 minuto, 2, 3 e 4. Nesse caso, ele me deu aqui em 1 minuto. Por isso que eu entrei e assumi a posição. Entendeu? Entendi.